Fala aí, galera do Da Minha Força. Vamos começar hoje falando sobre estatística. Esse curso que é um curso um pouco extenso, tem estatística 1, estatística 2 e até estatística 3. Mas hoje nós vamos tratar dos principais conceitos da estatística, os conceitos básicos. É claro, nós queremos começar esse curso, então vamos começar de forma bem tranquila, mastigando bem os conceitos para que não fiquem dúvidas futuras. Vamos lá. O nosso objetivo, primeiramente, é falar dos conceitos básicos, população e amostra, as variáveis qualitativas e variáveis quantitativas, e nós vamos falar também, vamos ver hoje sobre as distribuições de frequência. Então vamos lá. O primeiro conceito que nós queremos apresentar é o conceito de população, é um conceito até tranquilo de se entender, mas nós temos que listá-lo, porque às vezes aparece a definição de população. Então, em termos até biológicos, nós temos que é um conjunto de fatores bióticos de uma mesma espécie que habitam uma determinada área. Ou, estatisticamente também, nós gostamos de falar que é um conjunto de dados de uma determinada área, de determinada população, de um determinado experimento. Tá? E aí agora a gente já vai começar também a ver algumas ideias da população. Um exemplo de população é número de funcionários de uma empresa. Quando você determina esse ambiente, nós temos o número de funcionários de uma empresa, nós determinamos esse número de funcionários como a população da empresa, o número de pessoas de uma sala de aula e, é claro, o nosso tema aí clássico, costumamos ouvir, é a população mundial, quanto que ela cresce anualmente, é feita sempre essa análise. A amostra nada mais é que uma parcela da população, ou termos mais matemáticos, é um subconjunto da população. Então, por exemplo, naquela análise que nós fizemos do número de funcionários de uma determinada empresa, qual o número de funcionários homens, qual o número de funcionários mulheres, qual é a faixa etária da população. Então, a amostra é sempre um subconjunto da população que está sendo estudada. E as variáveis, o que seriam essas variáveis? Pessoal, todas essas dicas, tudo que a gente está falando aqui, é importante que você anotem, porque são conceitos teóricos. Porém, esses conceitos teóricos nós vamos andar com eles ao longo do nosso curso de estatística todo. Quando a gente fala de variáveis, nós temos que analisar que variáveis são as características sobre as quais queremos obter informações. Vamos ver de forma mais didática o que é isso. As variáveis nós podemos substituir entre duas classes, as classes qualitativas e as classes quantitativas. Tudo aquilo que é quantitativo é bem nítido para a gente. Quantitativo seria a soma, quantidade, a gente consegue pegar e ter mais ou menos uma noção de quantitativo. Mas quando fala de qualitativo, isso às vezes gera alguma dúvida. Então aqui, em termos teóricos, qualitativo significa descreve as características dos elementos de uma população. Calma que nós vamos ver um exemplo sobre isso, mas a quantitativa, como eu falei, ela é mais simples, a gente consegue entender logo de cara. As quantitativas mensuram as características desses elementos, ou seja, as quantitativas vai nos dar uma relação de contagem, beleza? Então vamos lá. Vamos primeiro pegar o exemplo das variáveis qualitativas. Por exemplo, as variáveis qualitativas na nossa população, nós podemos separá-la como, por exemplo, sexo, seja sexo feminino, seja sexo masculino. Na nossa população tem a religião, nós podemos separar um grupo, uma amostragem por religião e também por atividade econômica. E as variáveis quantitativas, por exemplo, elas podem ser de duas classes, tá? Nós temos duas classes de variáveis quantitativas. A primeira dela é a variável discreta e a segunda é a variável contínua, mas isso você que sabe. Olha só, variáveis contínuas podem assumir qualquer valor, como por exemplo, quando a gente faz uma análise de peso, nós temos aqui 96,5 kg. Observa que apareceu aqui a unidade de vírgula, certo? Casa decimal. Altura 1,85, renda R$ 23.335, é a sua renda mensal. E a variável discreta já é um número exato. Por exemplo, número de filhos. Você não tem um filho e meio, você tem 2 filhos, você tem um filho, você tem 10 filhos. Número de funcionários na empresa, você não tem 25,5 funcionários, você tem 25 funcionários. Então, as variáveis quantitativas são relacionadas às variáveis de conta, ou seja, nós conseguimos mensurar, conseguimos determinar o seu valor, e ela pode ser descrita de forma discreta ou de forma contínua, beleza? E só que agora, nesse dado aqui, nós vamos apresentar as variáveis
a apresentação de dados das variáveis qualitativas, tá bom? Então, na próxima aula, talvez a gente venha falar das variáveis quantitativas, mas vamos ver aqui as variáveis qualitativas. Vamos lá. Nós temos um exemplo fictício, mas, claro, esse exemplo existe em muitas empresas. Nós temos uma determinada empresa com 500 funcionários, tá? Então, nós vamos analisar a variável qualitativa sexo. Olha que interessante o que nós colocamos aqui. Não interessa saber se João é do sexo masculino e Maria do sexo feminino, tá? Não me interessa saber. E sim, quantos funcionários e funcionárias existem na empresa. Então, olha só, quando eu estou falando de variável qualitativa do sexo, eu não quero saber o nome da pessoa e atrelado ao sexo dessa pessoa. Eu quero saber o número de funcionários de um determinado sexo e do outro sexo. Então, olha só. Vamos pegar aqui, nós temos sexo masculino e feminino, número de funcionários, nós temos masculino 270 funcionários, 270 funcionários do sexo masculino e 230 funcionários do sexo feminino. Lembrando que o nosso total de funcionários são 500, essa análise também pode ser chamada somente de frequência, ou de frequência absoluta, ou de frequência simples. E aí fica a seu critério, ou conforme vai aparecer na prova, ou como aparece nos textos aí. Mas guardem esse tipo de análise, tá bom? Então, olha só, nós podemos também fazer a análise da frequência relativa. O que seria essa frequência relativa? A frequência relativa, eu faço uma relação da parte pelo todo, tá? A gente vai falar disso também lá em probabilidade. A parte, eu estou olhando agora aqui os 270, conforme foi visto na nossa tabela anterior, que são o sexo masculino. 270 por 500, eu tenho 0,54, que eu também posso escrever em forma de porcentagem, que vai me dizer que são 54% dos meus funcionários são do sexo masculino. E eu faço a mesma frequência relativa para o sexo feminino, onde nós temos 230 dividido por 500, que dá 0,46, que são igual a 46% dos funcionários são mulheres. O interessante, pessoal, é que quando eu faço a frequência relativa, a soma da frequência relativa tem que dar igual a 100% quando eu escrevo em termos de porcentagem, ou tem que dar igual a 1 quando eu deixo em termos de frequência relativa, porque 1 representa o 100%, beleza? Um outro exemplo, para que a gente possa estar fechando esse caso aqui, nós estamos analisando novamente a relação de análise de frequência. Nós temos aqui, falando sobre o sexo masculino e feminino e o total de funcionários, nós temos a frequência simples, que pode ser dividida em frequência absoluta e frequência relativa, conforme eu falei no tópico anterior. Lembrando que a frequência absoluta, que é essa relação, ela é a soma das frequências absolutas, deve ser igual ao total do número de elementos, que é justamente essa análise aqui. Mas quando a gente vai olhar para a relativa, foi aquele cálculo que nós fizemos, a parte pelo todo, e nós chegamos ao valor de porcentagem. A soma das frequências relativas sempre será igual a 1. Por que sempre será igual a 1? Porque nós estamos fazendo aqui uma análise de a parte pelo todo, seria aquela análise também de probabilidade, e quando a gente soma todas as frequências relativas, tem que ser igual a 1. Então é isso, pessoal. Valeu, espero que vocês curtem essa aula. Então, dá um joia, curta, deixa o seu comentário para que a gente possa estar gravando as próximas aulas de estatística, tá bom? Então a gente vai depender de um resultado de vocês para ver como é que a gente vai investir nessa disciplina. Valeu, forte abraço, tchau, tchau.